Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com o nosso amigo Gilbert, nosso intérprete de Libras. Olá, Gilbert! Para a gente dar início à nossa quarta aula de Biologia para você, aluno do ensino médio, que irá prestar o Enem ao final do ano. Nessa aula de hoje, nós continuaremos então a falar sobre genética, com o tema herança quantitativa. Esse tema de herança quantitativa é um tema muito interessante para a gente trabalhar e compreender como que vai se manifestar então essas características. Porque até então a gente trabalhou muito com a questão de uma herança mais qualitativa. Como assim, Vinícius? Vamos pegar um exemplo aqui. Quando a gente vai observar, por exemplo, um pasto, a gente tem bois com chifres e bois sem chifres. É muito fácil da gente o quê? Mensurar isso. A gente vê então tantos bois com chifres, tantos bois sem chifres. A gente vai observar a clássica questão então das ervilhas de Mendel. A gente observa flores brancas e flores púrpuras ou roxas. A gente consegue observar o padrão então da semente, ou é verde ou é amarela. Isso então é uma característica então qualitativa, onde eu consigo mensurar ela facilmente. Porém, existem alguns padrões de herança, como por exemplo, a estatura de uma turma. Se a gente for analisar, vamos lá na sua sala do seu ensino médio. Se a gente for fazer um gráfico, se a gente for mensurar a quantidade de alunos e sobre a sua estatura, a gente consegue o quê? Identificar esse padrão através de 1,5 m, por exemplo, quem tem 1,51, 1,52, 1,53, 1,70, 1,80. Então, a gente tem uma quantidade enorme de características e de variação. Nem é de características, porque a característica que a gente vai estar analisando vai ser a questão da estatura. E existem, então, vários fatores também ambientais que irá interferir nessa característica. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a herança quantitativa, que vai ser tipo o caso aí da estatura, se a pessoa ela vai ser da massa corporal que essa pessoa vai ter, da pigmentação da nossa pele, que vai ser muito clássico isso, principalmente em questões de vestibulares. Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos caracterizar a herança quantitativa e estar informado sobre esse tipo de herança na espécie humana. Bom, igual eu falei, a herança que a gente vem sempre trabalhando até hoje vai ser uma herança qualitativa. Então, eu consigo mensurar e diferenciar. Na herança quantitativa, a gente vai estar falando em quantidade mesmo, tá? Onde 2 ou mais genes, tá? Que nós tratamos, então, um caso de poligenia, onde 2 ou mais genes, eles vão ter o que nós chamamos de efeito aditivo. O que vai ser esse efeito aditivo? Quando eu vou ter aquele alelo onde ele vai somar. Nesse caso, nós não vamos ter dominância. Igual, exemplo, na cor da ervilha. Se o alelo V amarelo, que vai ser dominante, ele vai estar presente, a ervilha ela não vai ser verde, ela vai ser amarela. Nesse caso, nós não temos dominância. Os alelos, então, que vão ser responsáveis pelaquela determinada característica, ele vai somar, ele vai incluir, vai aditivar, que nós podemos falar assim, tá? Então, nós temos aqui uma interação com o efeito aditivo e nós temos também grande influência do meio ambiente, como é o caso da estatura que eu falei com você. Quando a gente vai estar analisando, principalmente a questão do peso ou da estatura, nós sabemos que tem aí várias correlações com o nosso meio ambiente. Apesar de que a gente veio desde a nossa primeira aula que o fenótipo, ele vai ser o quê? A interação do genótipo mais o meio ambiente. Então, o meio ambiente ele vai sim atuar aqui nesse ponto muito classicamente e vai atuar muito. Por exemplo, se eu tenho então um perfil de ter uma estatura mais alta, a partir do momento onde eu vou fazer atividade física, eu vou ter um hábito mais saudável e tudo mais, eu posso o quê? Ter uma estatura mais alta ainda. Ou se por algum outro problema, função do meio ambiente,
eu posso não desenvolver essa estatura alta. Isso acontece também com a questão do peso. Eu posso ter, então, o que a gente fala, né? Eu já tenho uma tendência a ser gordo, eu tenho uma tendência a ser magro. Não adianta você ter, então, esse padrão genético de você ser gordo ou ser magro. A partir do momento que a sua alimentação ela pode ser saudável ou não, você pode mudar isso. Então, é mais ou menos isso, essa variação do genótipo com o meio ambiente que a gente consegue, então, ver essa questão da herança quantitativa. Mas, afinal, como que a gente vai analisar isso na prática? A gente vai ver aqui agora. Então, a gente tem questão da cor da pele, né? Questão da pigmentação em humanos, a cor dos nossos olhos, tá? E tudo mais. Então, vamos lá. Se a gente for analisar a questão da pigmentação da nossa pele, que é um clássico exemplo, se fosse de uma herança qualitativa, tá? Eu seria ou branco ou negro. Não teria meio termo. Mas nós sabemos que a gente tem o quê? Uma infinidade aí de variantes de nuances, vamos colocar de nuances, sim, entre o branco e o negro. Nós sabemos que existem alguns geneticistas que falam que existem até 5 ou até 7, tá? Genes responsáveis para determinar essa característica, a nossa cor da pele, tá? E o que vai ser, então, esses genes responsáveis por caracterizar a nossa cor da pele? Vai ser a deposição de melanina. Porque se a gente for parar para pensar, nosso ancestral comum, a partir do momento, então, que ele vai habitar os mais diversos hábitats aí do nosso planeta, existem, então, algumas variações e características que eles tiveram de adquirir para sobreviver. Por exemplo, pessoas, então, que vão habitar a região entre os trópicos, na região tropical, por exemplo, nós vamos ter uma necessidade maior de produzir melanina, pelo fato de nós estarmos expostos à maior parte da radiação solar. E nós sabemos que a melanina, ela vai ajudar a nossa pele com a proteção desses raios dessa radiação. Pessoas, então, que habitam mais próximos dos polos, que não vão ficar expostos mais sob essa radiação solar, elas vão o quê? Não vão ter essa necessidade de produção de melanina. Não produção, mas de não tanta produção de melanina. Por quê? Elas não vão ficar expostas muito à radiação solar. Isso, então, fez com que nós temos vários vários fenótipos aí, quando a gente vai ver. Na biologia, a gente vai estudar hoje 5 fenótipos que nós vamos ter. Então, branco e o negro, que nós chamamos de fenótipos extremos. E dentre eles, nós vamos ter 3 fenótipos aí intermediários, onde nós utilizamos mulato claro, mulato médio e mulato escuro. Vou dar um parênteses aqui para essa questão do mulato antes da gente explicar um pouco. Quando nós falamos em mulato, a gente pode pegar nessa questão social, até mesmo etimológica da palavra, que os espanhóis, quando na época da colonização brasileira aí, o termo mulato ele era empregado para aqueles filhos de negros com europeus, de negros com brancos. E isso vem soando ao longo da nossa história de uma maneira pejorativa e até mesmo racista, dependendo de algumas pessoas. Por esse fato, nós não utilizamos esse termo mulato, porque nós também podemos fazer menção, pejorativamente falando, que muitas pessoas associam, a questão da mula, que o mulato ele deriva dessa palavra da mula, que vai ser o quê? De um ser híbrido, cruzamento entre a égua e o jumento, ou o cavalo e a jumenta. Isso, então, vai fazer com que esse termo não é muito utilizado e não seja utilizado socialmente falando. Nós temos aí, segundo o IBGE, quando a gente vai fazer a classificação aí das etnias do Brasil, nós temos a questão dos brancos, pardos e negros, dos povos indígenas e amarelos, que isso é uma questão mais social. Mas hoje, nós vamos falar aqui em biologia, utilizaremos esses 3 termos, que é um termo muito comum que vocês vão ver aí em várias questões do Enem, questões de vestibulares e até mesmo em livros didáticos, essa questão aí do mulato, tá? Mas vamos utilizar a palavra mulato nesse sentido aqui, biologicamente falando. Tranquilo? Então vamos lá, voltando aqui. Nós sabemos então que dentre esses dois fenótipos extremos,
temos aí 3 variações, 3 nuances aí que nós vamos ter. O mulato claro, o mulato médio e o mulato escuro. Isso nós podemos falar que é de acordo com a aditivação de genes. Como assim, Vinícius? Vamos observar. Nós sabemos que o fenótipo negro, ele vai ser o fenótipo mais extremo, certo? E o branco também. Partindo do princípio que o fenótipo branco, ele não vai ter atuação de nenhum gene aditivo, e o fenótipo negro, ele vai ter a atuação de todos os genes aditivos, e sabemos que existem 4 genes aí responsáveis pela tonalidade da pele, parênteses, existem geneticistas que acreditam que existem até mais genes responsáveis, tá? Mas nós vamos trabalhar aqui com 4, que é o mais usual. Então, nós vamos ter, pessoa que é negra, então ela vai ter 100%, ou seja, ela vai ter 4 genes aí aditivos. E a pessoa que vai ser mulato escuro, ela vai ter a ação de 3 genes aditivos, 75%. A pessoa que vai ser mulato médio, ela vai possuir, então, 2 genes aditivos. E a pessoa que vai ser mulato claro, vai possuir, então, 1 aditivo. Podemos utilizar também, em vez da palavra mulato, podemos utilizar a questão parda, que em alguns livros didáticos já trazem isso, onde nós temos o pardo claro, pardo médio, pardo escuro. E a pessoa, então, que ela vai ser branca, ela não vai ter a produção de melanina e não vai ter nenhum gene aditivo. Como que eu vou interpretar isso em questão de genótipo? Como que genotipicamente, então, nós vamos fazer isso? Olha que interessante. Se eu tenho 4 genes aditivos aqui, e sabemos que os genes eles se comportam em pares para uma determinada característica, então esses 2 pares aqui, azão, azão, bezão, bezão. Mas, Vinícius, você falou que não tem essa questão de dominância, e realmente não vai ter na herança quantitativa. Nós vamos o quê? Colocar os genes em letras maiúsculas, aqueles genes que vão ser aditivados, ou seja, que vão contribuir para aquela determinada característica. Então, nesse caso, como eu tenho 4 aditivos, ou seja, eu tenho 4 genes ativos, então que vai ser azão, azão, bezão, bezão. Partindo dessa lógica, a pessoa, então, que ela vai ter 3 aditivos, que vai ser, no caso, pardo escuro, ela vai possuir 3 aditivos, que vai ser ou azão, azinho, bezão, bezão, 1, 2, 3 genes aditivos. Ou então, azão, azão, bezão, bezinho. Mas, Vinícius, tem alguma diferença? Não. Os genes eles vão se comportar de maneira igual. Se eu tenho 2 aditivos, então ele vai ser o quê? Um duplo heterozigoto. Azão, azinho, bezão, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão, ou azão, azão, bezinho, um bezinho. Se eu tenho um aditivo, pode ser azinho, azinho, bezão, bezinho, ou azão, azinho, bezinho, bezinho. E se ele tem nenhum aditivo, ele vai ser totalmente recessivo. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Repare, então, que essas nuances aqui que eu vou ter desses fenótipos, elas vão estar relacionadas também aos genótipos. E isso a gente consegue ver matematicamente falando também em uma proporção que a gente consegue ver. E com isso, eu tenho aqui os meus genótipos para essa determinada característica, aqui eu tenho os meus fenótipos. E aqui vai ser o quê? A característica que vai ser a produção de melanina. E nós conseguimos determinar, a partir do número de fenótipos, que no caso 1, 2, 3, 4, 5 fenótipos diferentes que eu tenho aqui, eu consigo determinar o número de alelos responsáveis. Como assim? Eu sei que o número de fenótipos, ele vai ser igual ao número de alelos mais 1. Nesse caso, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 características envolvidas, presentes aqui, quantos genes responsáveis vão ser por aqui? Se eu tenho 5, é o número de fenótipos mais 1, então, 5 menos 1, 4. Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4 alelos responsáveis para essa determinada característica. Vamos ver aqui agora, em outras palavras, falando para a gente ver essa proporção, como que vai se comportar.
De acordo aí, então, com vários estudos, e isso vai fugir um pouco da regra da questão da genética mendeliana, a gente consegue perceber, então, uma aplicação da matemática aqui na questão do binômio de Newton. Como assim, Vinícius? Lembram lá do binômio de Newton? P mais Q elevado a N? Então, a partir do momento que eu consigo desenvolver esse binômio, lembrando que esse N vai ser o número de alelos, eu posso observar que esse padrão ele se repete da seguinte forma. Então, olha, P mais Q. Então, eu tenho P como número de genes aditivos e Q, o número de genes não aditivos, elevado ao número de genes. Nesse caso aqui, nós temos 4, certo? Que vai ser responsável por essa característica. Quando eu desenvolvo esse binômio, eu vou ter, então, uma proporção de 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Em outras palavras, eu tenho 1 negro, para 4 mulato escuro ou pardo escuro, para 6 mulato médio ou pardo médio, para 4 mulato claro ou pardo claro, para 1 branco. Então, é essa proporção. E isso a gente consegue aplicar em qualquer herança quantitativa, a partir do momento que eu vou saber o número de genes envolvidos. Ai, Vinícius, eu vou ter que desenvolver, então, esse binômio? Não. A partir do momento que eu consigo fazer essa aplicação, eu posso fazer ele também através do triângulo de Pascal, que vai ser o seguinte. Lembram lá do triângulo de Pascal? Onde eu vou desenvolvendo? O 1 sempre no início e no final. Feito, se você tem dúvida, relembre aí suas aulas de matemática, que é muito interessante para a gente ver. Então, olha só, vamos fazer do princípio que, olha, 0 genes envolvidos, 1, 2, 3, 4 aqui. Nesse caso, quantos genes envolvidos que a gente tem? 4, então nós vamos observar essa daqui. Por que eu risquei o 1 e o 3? Porque nós sabemos que em uma herança não é um gene, 2 ou 3 genes. Os genes sempre se comportam em pares. Então, vamos lá. Então, cada linha do triângulo de Pascal, ele vai representar todas as classes fenotípicas possíveis para cruzamentos de heterozigotos para caracteres quantitativos. Ou seja, em outras palavras, se eu tenho 4 genes envolvidos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 características aqui responsáveis. Nesse caso, então, na minha produção de melanina, volto aqui a falar sobre isso. 1 negro, 4 pardo escuro, 6 pardo médio, 4 pardo claro e 1 branco. Isso, então, a gente consegue ver perfeitamente. Vamos aqui, então, a gente resolver uma questão para a gente compreender como que funciona isso. Numa determinada espécie de milho, a altura da planta varia de 150 a 300 centímetros. Cruzando-se linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 150 centímetros e linhagens homozigóticas que produzem plantas com altura de 300 centímetros, obteve-se uma geração F1 que, autofecundada, originou-se 7 fenótipos. Com base nos dados apresentados, responda. Quantos genes efetivos estão atuando na herança da altura do milho? 7 fenótipos. Se eu tenho 7 fenótipos, o número de fenótipos é igual ao número de genes mais 1. Nesse caso, então, eu sei que se eu tenho 7 fenótipos, 7 menos 1 vai dar o quê? 6 genes aí responsáveis por essa característica. Quantos centímetros cada gene efetivo adiciona ao fenótipo mínimo? Então, e qual a altura desses descendentes? Vamos lá. Para a gente saber, então, quantos centímetros ou qual a contribuição de cada alelo, de cada gene nesse caso, o que eu vou fazer? Eu pego, então, as variações. O fenótipo mínimo e o fenótipo extremo. Nesse caso aqui, a altura mínima e a altura máxima, que é 150 e 300. E vou o quê? Dividir. 300 menos 150, essa variação aqui deu 150. Para quantas, então, nuances que eu vou ter aqui? Quantos fenótipos que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divido 150 por 6, vai dar 25. Nesse caso, então, eu sei que cada gene vai desenvolver 25 centímetros. Chegamos ao fim da nossa aula. Vou deixar essas questões aqui para vocês resolverem, tá? E com o comentário dela.
Se ficou alguma dúvida, mande pra gente nos nossos canais de comunicação, que eu estarei ao vivo aqui para responder a sua dúvida. Até mais!